Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal A Voz de Cristo. Hoje eu vou falar sobre Gideão e suas virtudes. Com base no livro de Juízes, capítulo 6, verso 11 a 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Está em Juízes, capítulo 6 e verso 12. Durante 40 anos, Israel passou a desfrutar de um período de repouso. Mas conforme o ciclo vicioso típico da sua conduta, o povo caiu novamente em pecado. Desta vez, Deus permitiu que os medianitas afligissem os israelitas. Durante cada safra, os medianitas saqueavam a colheita plantada pelo povo de Israel. Os israelitas passaram a se esconder em grutas rochosas, em esconderijo nas montanhas. O juiz escolhido por Deus para libertar Israel foi Gideão, um dos notáveis juízes de Israel, o filho de Joá, da família de Abizier, da tribo de Manassés. Gideão morava em Afra, povoado evidentemente situado a oeste do Jordão. A divisão tribal que ele pertencia era a mais insignificante de Manassés. Ele era o menor da casa do seu pai. Gideão é descrito como um homem tímido, humilde, o qual Deus usou poderosamente devido às suas virtudes. Aqui nós vemos a primeira virtude de Gideão: varão de valor. O Senhor o chama de valoroso. A maneira como o Senhor se dirige a Gideão é algo glorioso. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Deus estava valorizando o trabalho que Gideão estava fazendo, reconhecendo seu esforço para salvar o trigo dos medianitas. Naquele momento de crise, era o mais valioso em Israel. Aqui nós vemos também o nosso valor. O valor do ser humano pode ser inferior ao preço pago para resgatar o homem. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Deus, o Filho, através de quem o mundo foi criado, tornou-se em carne e morreu pelos pecados da humanidade. O fato de ele ter derramado o seu sangue por nós e morrido de livre e espontânea vontade não revela apenas o valor do ser humano, mas também a importância da salvação. Fomos comprados por bom preço, 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Fomos resgatados pelo sangue de Cristo, 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19. O nosso corpo pertence a Deus, Atos capítulo 20, verso 28. O nosso corpo deve ser dedicado ao serviço da glória de Deus. Ainda hoje o Senhor reconhece o nosso trabalho, o nosso valor e diz: você é especial, você tem valor, você é importante para Deus. Aqui nós vemos a segunda virtude de Gideão: varão de força. O Senhor comissionou Gideão e então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas. Mesmo diante de tão grande convite, Gideão ainda retruca, dizendo: com que livrarei Israel? Ele achava-se o menor, mas a Bíblia diz que todo aquele que se humilhar será exaltado. Eu estou contigo, disse Deus a Gideão. Prometeu dar-lhe força necessária para que pudesse vencer o seu inimigo. Assim como Gideão, fomos chamados para servir a Deus em áreas específicas. Ninguém é suficientemente competente para desempenhar as responsabilidades do chamado de Deus por sua própria força. Sem a habilitação do Espírito Santo, nosso talento natural pode levar somente até um certo ponto. Como testemunha de Cristo, precisamos
do caráter e da força especial que somente Deus pode nos dar. A Escritura diz: a nossa força vem do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, verso 5. O apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Por quê? Porque quando estamos fracos, então somos fortes. 2 Coríntios capítulo 12 e verso 10. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8 e verso 10. Aqui nós vemos os heróis da fé. Na fraqueza tiraram forças, nas batalhas se esforçaram e puseram em fuga o exército dos seus inimigos. Hebreus capítulo 11, verso 34. Quando os obstáculos vierem, devemos depender de Deus. Somente o seu poder nos fará eficiente para Ele e nos ajudará a realizar os trabalhos de valor vindouro. O poder que recebemos de Cristo será suficiente para fazermos a sua vontade e enfrentarmos os desafios que surgirem devido ao nosso compromisso com Ele. Ao lutar pela fé, enfrentaremos dificuldade, pressões, provações. Quando as lutas chegarem, peça ao Senhor Jesus Cristo para fortalecê-lo. Vemos também aqui a terceira virtude de Gideão, varão de poder. Deus revestiu Gideão do seu espírito, e então o espírito do Senhor revestiu Gideão. O verbo revestir significa literalmente vestir-se de. O espírito de Deus revestiu Gideão a fim de capacitá-lo para servir o povo de Deus. Vemos também o nosso poder. Nenhum de nós pode fazer alguma coisa na obra de Deus sem o revestimento do Espírito Santo. Paulo nos ensina: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, verso 10. E na promessa do Pai, Lucas 24 e 49. Foi dado por Jesus, Mateus 10, verso 1. E na presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Está no Senhor, Efésios 6 e 10. Resumo da história. Todo quanto são de Cristo tem o poder e as virtudes de Deus em suas vidas. Tem o direito e a ousadia de dizer: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, verso 37. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, deixa seu like e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.